celular aqui. Temos então todo o nosso prédio, né? Já modelado, estamos ficando bem felizes. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer, vamos trabalhar com a ferramenta parede cortina, que é uma ferramenta que a gente ainda não trabalhou, tá? O que eu tô pensando? Vamos começar a mexer na fachada desse prédio. Eu vou ensinar vocês a fazerem alguns elementos para trabalhar com fachadas. E aí eu pensei na parede cortina porque a gente ainda não fez nada, tá? A ferramenta parede cortina é uma ferramenta muito interessante. Quer ver? Vamos colocar aqui no pavimento térreo. Ela possibilita que a gente faça a gente tenha várias possibilidades dentro do elemento, que ele é assim, como se fosse só uma repetição, basicamente, de elementos, né? Então, ela é muito bacana. Vamos fazer aqui um bem simples, então, a ferramenta parede cortina. Bem simples nada, né? Vou colocar aqui uma spline, só pra gente ver. Então, eu vou brincar com algum elemento aqui na frente, ó. Vou pegar a spline, só para eu ter um desenho. Então, para quem gosta de curva aí, né? Vou dar OK. Eu fiz aqui uma spline aqui, para eu ter um elemento curvo aqui na frente dessa forma, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ali minha ferramenta parede cortina. Dentro da ferramenta parede cortina, eu vou lá no diálogo de definições. No diálogo de definições, ele veio com bastante coisa legal. Por exemplo, eu tenho aqui o sistema de parede cortina. Aquele diálogo de definições bem completo, igual a gente está acostumado. Mas aí eu posso vir aqui no favoritos. Ó. No favoritos já veio aqui algumas opções. Então, a parede cortina genérica, divisória de escritório, parede cortina com spider, pele de vidro. E dentro desses aqui já são basicamente assim, tem muita coisa já pré-configurada. Eu vou clicar aqui em pele de vidro e não pode esquecer de clicar em aplicar. Dentro de aplicar, agora a gente aplicou. E aí, aqui eu só vou colocar para vocês verem só, assim, vai ser bem rapidão, depois eu vou fazer direito, tá? Então, eu tenho aqui, ó, dentro do parede cortina, eu tenho a altura dessa parede cortina, que eu posso fazer ela da altura que eu quiser, posso fazer até o prédio inteiro, pode fazer parcial. Então, aqui, o meu prédio tem 6, ó, do teto, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21. Então, seria equivalente a 21 metros de altura, né, que a gente tem 3 metros entre eles. Aqui, do eixo principal, eu vou deixar aqui em 0. Ele tem 20 centímetros. Essa aqui é a distância com relação ao eixo. Então, que eu vou fazer, né? Então, aqui ele está em 0. Então, ele está bem em cima do meu eixo. Aqui em visualização em planta, por enquanto, tá ok, tá? Eu também tenho outras opções com relação aqui à colocação das junções, 1 a 1, dentro da moldura, fora da moldura ou dentro da moldura. Eu gosto de dentro da moldura, ele fica dentro daquele espaço que eu já deixei para ele. Mas vocês podem testar isso depois. Aí eu tenho outras opções, eu tenho esquema. Dentro de esquema, o que seria? Ó, esquema basicamente aqui seria uma modulação daquilo que eu estou trabalhando, né? Daquilo que eu quero fazer. Então, imagina assim, ó, esse aqui é na fachada, então seria o módulo que eu vou replicar. Então, aqui eu tenho colunas e aqui eu tenho linhas. Então, colunas e linhas, tá? Nessas linhas aqui, ó, cada vez que eu clico, tá vendo que ele tá mudando aqui? Esse aqui foi a configuração básica que eles deixaram isso para parede cortina no ArchiCAD, tá? Mas olha só que legal. Quando eu clico aqui no favorito com esquema, eu tenho já também alguns esquemas já pré-configurados, olha só. Eu já tenho aqui alguns esquemas pré-configurados. Por exemplo, eu vou colocar aqui esse triangular e vou aplicar. Aí, cada vez que eu clico aqui, ele tem um tipo de painel também, ó. A gente pode depois mexer nesse tipo de painel para ter. Então, eu tenho assim, ó, o painel principal. Aí, eu tenho aqui outra opção, painel apagado. Então, o que é isso aqui? Então, ó, cada tipo daqui, o painel principal seria uma configuração de vidro, né, que eu já tenho aqui. E o painel apagado seria um painel fosco, tá? E não de vidro, por exemplo. Aí, eu vou em estruturas. Dentro da estrutura, que tipo de fixação que eu tenho? Então, montantes, né? Aqui ele já vem, a hora que eu escolhi o favorito, ele já vem tudo configurado. Se não, eu posso configurar também. Aqui tá os painéis, ó. Então, eu tenho o painel principal, eu posso adicionar um outro painel, né? E a hora que eu clico aqui no tipo de geometria, eu tenho outras opções também. Então, tipo janela, coluna. Vamos colocar ali e depois vocês entendem um pouquinho mais o que seria isso.
Eu tenho as junções e também alguns acessórios que eu posso utilizar nesse sistema parede cortina. Mas assim, ó, basicamente, então configurei aqui a altura, a posição e o local que é dentro da moldura. Vou dar OK. Aí aqui é só para ficar interessante, né? Eu vou colocar ele com a minha barra de espaço, com a minha varinha mágica. Olha só, então eu vou clicar aqui perto, fico apertada a varinha mágica e cliquei na linha que eu quero colocar. Deixa eu desligar aqui, que eu tô com várias linhas de referência. Cliquei aqui. Cliquei. Vamos esperar acontecer. Então, eu coloquei ele em planta e ele fez aqui todos os montantes. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, olha só que legal. Então, ó, com base só naquela linha, nas informações, o que eu criei? Eu criei, então, essa malha aqui na frente do prédio. Aqui, claro que eu tenho que ajustar. Eu fiz aqui só para a gente ver a ferramenta, né? Eu tenho aqui, por exemplo, se eu clicar nela, eu posso ir lá no diálogo de definições, eu posso mudar também esse esquema. Eu vou lá no esquema, sei lá, gostei mais da cortina, da colmeia, perdão. Vou aplicar e vou dar OK. Como tá redondo, ele tá ajustando, né, essas medidas, ó. Tá pensando e ele vai ajustar as medidas para ficar parecendo uma colmeia. Vamos aguardar, ó. O que ele fez? Ele ajustou para a medida, ó. A colmeia, como tem muita curva, né? Ele não teve tempo de fazer todas essas curvas, ou não tem espaço, né? Tempo. Não teve espaço para fazer todas essas curvas. Então, o que acontece? Ele fica todo meio zoado assim, mas ficou um desenho interessante, ó. E se eu quisesse, por exemplo, mudar o esquema de painel, eu vou editar, aí eu clico, sei lá, vou clicar aqui, ó, tá vendo? Vamos clicar num pedacinho aqui, ó, painel principal, painel embutido. De repente eu posso mudar aqui para um painel veneziano. Ó, ele muda o tipo de painel que estava ali dentro. Ó, como ele está bem quebradinho, né? A gente tem claro, as restrições da geometria mesmo que eu criei, mas se ele está mais larguinho, ele não tem problema, tá? Então aqui dá pra gente já brincar um pouquinho nessa parede cortina. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou apagar esse aqui, eu não vou deixar esse aqui, depois eu vou pensar melhor o que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar, a gente vai trabalhar aqui, ó. Tá vendo essa parede aqui? Essa parede aqui? Essa do meio aqui, que tá toda fechada, a gente vai substituir essa parede por uma parede cortina aqui nesse meio, tá? Mas o que eu vou fazer? Ó? Aqui é o módulo associado, então eu não tenho como mexer ele aqui. O que eu vou fazer então? Eu vou abrir arquivo, abrir. Eu vou lá no meu prédio. Ó. Quem conseguir abrir os dois uma vez pode abrir, tá? Então eu vou lá no meu do pavimento tipo, ó, eu vou abrir. Aqui eu pedi para salvar, mas nem precisava, porque eu apaguei o que eu fiz, né? Aí eu vou abrir lá o meu tipo. Cuidado que agora sim, ó, tudo que você alterar, ele altera lá, tá? E no arquivo. Então, agora é hora de consertar, né? Apesar que a qualquer momento eu posso abrir, mas agora eu vou consertar, vou mexer nessa parede, vou dar uma ajeitadinha, né? Você pode ajeitar em outras coisas, de repente já não gostou da fachada e agora é hora de mudar, né? Então, aqui agora eu vou mexer nessa planta, ó. Aqui é onde eu quero a abertura. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou cortar. Então, tirei esse pedacinho dessa parede aqui. Só que a minha parede cortina, eu quero encaixar ela aqui dentro, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que editar esse piso aqui. Vou clicar no pontinho preto. Vou colocar ativar a linha guia. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse pavimento aqui, eu vou tirar um pedacinho, esse pedacinho aqui da minha laje. Tá? Por quê? Porque a minha parede cortina, ela tá indo para dentro aqui dessa minha laje. Então, se eu fico com ela, vamos olhar aqui como é que ficou. Se eu fico com ela ali, ela vai ficar dentro da minha parede cortina, tá? Ó. Tá ok? Aí, então, eu vou ficar com ela aqui dessa forma. Na verdade, eu tenho lá, ela tá com 20, isso vai dar certinho aqui na minha parede, ó, né? Tá com 20 também, essa parede externa 20, tá ok. Deixa eu excluir as linhas guias. E basicamente é isso. Então, aqui eu alterei isso aqui. Então, eu posso alterar qualquer coisa a qualquer momento, tá? Aí eu vou voltar, então, eu alterei só isso aqui. Vou voltar lá no meu arquivo. Vou abrir o prédio total de novo.
Esse aqui é o prédio total. Vou abrir ele de novo. Pedir para abrir. Vou salvar, pede para salvar, senão ele não grava a alteração. E ele vai lá abrir o prédio total. A hora que ele abrir o prédio total, muitas vezes ele ainda não atualiza de uma vez esse módulo associado. Então, o que eu vou fazer? Arquivo, conteúdo externo, gestor. Aí ele colocou aqui, ó, que ele já percebeu que está alterado, mas não atualizou. Então, eu vou pedir para atualizar. Caso tenha algum problema, né? Eu clico nele aqui, eu clico voltar a vincular do arquivo e eu escolho de novo o arquivo, tá? Então, caso ele não atualize automaticamente. Não dei ok, né? Muito bom. Gestor, alterado, atualizar. E vou dar ok. Aí ele vai atualizar o meu arquivo. Se ele não atualizar, eu volto a vincular. Mas no meu caso, a UFA, ele atualizou. Então, eu tenho ali já o buraco da laje. Aqui, o do térreo, ele não tem, ó. Então, assim, ó, dependendo do meu projeto, se eu quiser a parede cortina desde aqui de baixo, aqui do meu térreo, dependendo do que vocês colocaram no térreo, né, no meu caso aqui, ele tá só fechado. Então, aqui, eu vou fazer aqui, eu vou cortar ele também aqui, para ele ficar igual todos os pavimentos, tá? Ó, tô colocando aqui ele, então, para ficar igual. Eu vou colocar ele de cima até embaixo. Então, aqui, eu posso até pegar a minha reguinha. Vamos colocar ele aqui de cima até embaixo, só pra gente ir, mas é pra dar, ó, 21 metros, tá? Então, eu tenho minha estrutura de 21. Só para conhecimento, pra gente, de repente, tomar a decisão, vamos colocar aqui qual que é a distância. Então, aqui eu tenho 6 e 17. Eu tenho uma medida meio quebradinha, mas não tem problema. Eu vou, então, já que ele tá de fora a fora, né? Aí eu vou colocar ele no prédio inteiro de uma vez. É interessante colocar ele no prédio inteiro de uma vez, porque a parede cortina, ela é um elemento inteiriço mesmo, né? Então, se eu colocar ele aqui de uma vez só, ele fica um elemento estrutural já de fora a fora do meu prédio inteiro, tá? E eu posso também brincar mais com o desenho, né? Ele não fica limitado, por exemplo, ao andar. Então, aqui eu vou lá na ferramenta parede cortina, clico no diálogo de definições, e aí eu vou clicar primeiro com o sistema parede cortina. Vou lá nos favoritos, e aqui eu vou voltar, eu vou aplicar de novo, aplicar o modelo normal, tá? Percebam que ele já mudou a altura aqui. Então, a altura aqui eu vou colocar é 21. Depois, gente, vocês vão ajustando conforme vocês têm total liberdade para mexer nessa parede cortina, tá? Colocar o elemento de forma que vocês achem mais interessante e esteticamente também, tá? Aqui eu vou colocar 0 a distância e vou colocar ela para dentro da moldura, tá? Em esquema, eu posso ver em favoritos se tem alguma coisa, né? Se eu quiser usar o convencional, eu só deixo esse esquema default mesmo. Vou olhar aqui. Então, nessas definições aqui que eu tenho, então, eu tenho aqui tamanhos fixos, do qual, então, a largura eu coloco tamanho fixo, só que assim, ó, por exemplo, a gente deu 5, 17, 6 e 17, ele, se der metade, ele vai colocar mais um pedacinho de uma, né? Porque esse aqui seria o módulo, então ele vai colocar 6, o 0,17 vai ficar um pedacinho só de parede cortina, eu não acho interessante. Posso colocar também a melhor divisão dentro daqueles elementos, então ele vai dividindo até ficar o melhor, então ele vai decidir se vai ser 1 metro, se vai mais, ou então eu posso colocar ali o número de divisões, então assim, aí tanto faz essa largura, eu vou colocar aqui, por exemplo, em 5 divisões, né? A altura, ele tá por padrão aqui, a altura é a mesma coisa aqui, ó, então, número de divisões ou a melhor divisão, tá? Aqui eu vou deixar ele, posso deixar ele aqui no padrão mesmo, se vocês quiserem mexer, não tem problema, ó, tá vendo? Na hora que clica vai falando qual painel que é, né? Ele daqui vai falando qual painel que é. Aqui, então, eu vou colocando o tamanho, né? Se eu quiser mudar esse tamanho aqui da minha divisão, depois eu posso ir mudando, também vir aqui e mudar. Mas, enfim, vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui
1 Ó, tá vendo que ele mudou aqui, né? Tá ok? Aí, então, todos eles aqui estão com o painel principal e depois, se eu quiser, eu mudo lá. Aí, origem padrão, ele vai falar também de onde que vai começar, se quiser começar na base ou no topo, tá? E aí eu vou dar ok. Aí, a hora que eu for dar ok, não tô começando lá da esquerda para direita, vou colocar lá direito para esquerda, vou clicar e tá vendo, ele já vai sair o desenho aqui dela. A hora que eu terminar, eu dou ok e ele terminou. Tá vendo aqui? Então ele ficou certinho. Olha só que legal, ele já vem com os montantes todos certinho. Antes, quando vocês projetavam em outro programa, o que acontecia? Vocês vinham com... não tinha divisão. Então, na verdade, o que acontece? Que aí, a hora que eu tô com uma parede cortina, eu tenho essas divisões de vidro. Vendo aqui? Aí eu posso até clicar. Se eu quiser, não quiser tudo janela, eu posso clicar e mexer, senão eu posso até editar por aqui, ó. E posso clicar. Vamos supor que eu quero transformar esse aqui em parede, vamos ver aqui, janela. Ó, ele transforma esse aqui em janela. Opa, pode sair do lugar, né? Clico nele aqui, editar. Janela. Vamos supor, tá? Se eu quisesse fazer isso, já que assim aqui tá no térreo, né? Não teria problema de abrir janelas. Se eu quisesse fazer isso de forma em todos, eu só coloco aqui e aí eu vou alterar tudo que for referente ao painel 2. Então, eu vou criar aqui, ó, estruturas painéis. Eu vou, então, adicionar um painel. Então, vai virar painel janela, por exemplo. Vou duplicar esse aqui. Ó, então, tem painel janela. Nesse painel janela, eu vou colocar a definição. Então, esse aqui vai ser painel janela. Tá vendo que tem outras opções? Painel em caixa, folha, tem, assim, portas também. Ó, painel janela. Dentro do painel janela, eu posso procurar também outras definições, mudar isso aqui. Só que assim, ó, se não sabe muito o que tá fazendo, não mexe muito, né? Pra não ter problema depois, tá? Mais cores e tudo mais. Então, a gente tem o painel janela e o painel principal. Lá em esquema, vou voltar aqui. Esse aqui não é o painel principal, esse aqui vai ser o painel janela. E vou dar ok. Ó, ele mudou todos de uma vez só, ele colocou todos eles, o do meio, o painel janela. Então, todos eles viraram o painel janela. Tem opção lá também de você visualizar ele meio abertinho, é muito legal, apesar que, assim, normalmente assim não fica aberto, né? Questão de segurança de prédio e tudo mais, mas se quisesse deixar fazer ele aberto, poderia fazer. Entenderam aqui? Muito legal essa ferramenta, né? O que eu sugiro? Para trabalhar melhor com relação à parede cortina, eu sugiro alguns sites. Tem esse site aqui do A Curva. A Curva, ele trabalha muito legal com parede cortina. Tem também outros sites, ó, do Lucas Bacelar, da Hub, e tem também esse da Hub Prática Criativa. Eles têm parede cortina e eles usam parede cortina, por exemplo, igual esse aqui, ó, ele ensina como fazer parede cortina. O elemento, né? A propaganda. Eles usam para fazer mobiliário. Então, quer ver aqui, ó, vamos mais para frente, ele faz um mobiliário utilizando parede cortina. Ele está configurando aqui para fazer uma estante. Então, o que seria isso? Ele está usando a função parede cortina para detalhar um móvel, por exemplo, que vai ter repetição, né? Então, isso, imagina, você fazer uma estante, um armário de forma bem rápida. Então, isso é muito legal, tá? Então, essa ferramenta parede cortina. Aí, aqui para nós, então, acabou, né? Eu fiz aqui, então, a nossa parede cortina. Nesse vídeo aqui, na próxima eu vou ensinar alguns elementos para a gente mudar a fachada mesmo, né? Vou ver o que eu faço aqui nesse lugar aqui que tá bem feio. Talvez eu crie um elemento aqui mesmo. Vou usar a criatividade aqui para ver se sai alguma coisa relacionada à parede cortina, mas de forma mais de malha, sei lá. Já eu mostro aqui para vocês, tá? Então, aqui a gente tem o nosso prédio, então, com o elemento todo envidraçado.